Estamos de volta com o Sport Wesley, trazendo sempre as melhores notícias do Brasil, do mundo e da sua região, mas principalmente aqui pertinho de você, tratando com você, frente a frente, sempre. Mande o seu e-mail, sportwesley@wesley.edu.br, mande os resultados do seu campeonato, que a gente sempre fala por aqui. Faça como o Isaías, que sempre nos traz os resultados do campeonato do bairro Guarani, que teve essa semana Simonassi 5, Vitória 1, Bambucha, eu não sei se é Bambucha, Bambucha 0, Ponte Preta 1, e quem lidera lá no Guarani é o Willis Sport, que continua aí liderando o campeonato do bairro Guarani. Manda o seu que a gente fala também. Isso mesmo, mas agora vamos conferir um aulão de Muay Thai que também movimentou o final de semana aqui em Vitória da Conquista. No último fim de semana, a Academia Extreme Fight realizou o primeiro aulão de Muay Thai, que contou com a presença do instrutor Eric Haas. Um dos objetivos maiores desse aulão, né, é trazer verdadeiramente a origem do Muay Thai, né? Tem de professores aí que diz que dá aula de Muay Thai, que são conhecedores de Muay Thai, né? E na verdade, o Brasil ainda não tem um Muay Thai 100%. Quem quer treinar verdadeiramente Muay Thai, quer conhecer, tem que correr atrás, ir para fora, para Tailândia. E, né, eu, graças a Deus, tenho um colega da nossa equipe que está indo para lá para fora agora, foi para fora e sempre está trazendo intercâmbio entre os mestres tailandeses, sempre vindo para o Brasil trazendo, e crescer mais, né, trazer isso para a Vitória da Conquista, né, esse conhecimento aí a mais, né. Eric Haas passou 40 dias na Tailândia para resgatar as raízes do Muay Thai. Meu primeiro contato com o Muay Thai começou em Feira de Santana, no ano de 1999, com o professor Clariston, conhecido também como Kel, que também é o professor do Alex. E esse primeiro contato me fez ficar apaixonado pela arte marcial que é o Muay Thai. E por eu ter sido bem instruído pelo meu professor, ele chegou para mim e informou que tudo aquilo que ele podia ensinar foi o que ele passou, e que se eu quisesse aprender mais eu teria que ir buscar na fonte, que é a Tailândia, onde o esporte nasceu. Então, nesse ano, agora em 2013, eu consegui ir para a Tailândia, passei 40 dias lá. Vi realmente que a gente precisa se espelhar muito no que é feito lá, porque a arte é de lá, né? Não adianta o brasileiro ir para lá, vir para cá e inventar o que é o Muay Thai, porque não é assim que funciona. Você tem que ir para a Tailândia, aprender lá, ensinar exatamente aquilo que você aprendeu lá. Então, assim, você passando da forma como você aprendeu lá, você faz com que o esporte cresça e as pessoas aprendam da forma correta. Embora o esporte tenha crescido na cidade, ainda falta o interesse dos praticantes em conhecer o Muay Thai e suas origens. As pessoas querem saber muito menos, quer fazer o Muay Thai, sabe que o Muay Thai é bom, mas não procura saber de onde vem, com quem treinou, qual os procedimentos, se é graduado, que grau treinou com quem, se tem histórico, se tem experiência. E às vezes, esse que eu espero para 2014 é isso, né? Esse crescimento, não só a procura, né, da atividade da arte marcial, mas também do conhecimento, né, da experiência que o professor pode passar para o aluno e que o aluno pode aprender verdadeiramente a arte marcial em si. No aulão, Eric procurou trazer para os alunos as noções básicas do Muay Thai, como ele é praticado na Tailândia. Quando a gente chega na Tailândia, se você não tem uma base de ensinamento coesa, o que seria essa base? Se você não tem fundamento direito do que é um jab, do que é um direto, postura, chute, você vai ter que reaprender tudo lá. Como o meu intuito aqui é fazer com que essa vontade que eu tive de ir conhecer lá seja transmitida para eles, ao ponto de eles quererem ir lá também, é fazer que quando eles cheguem lá, eles não sofram tanto com essa questão de adaptação, de base, de postura, de golpes, né? O que vai pegar sempre é a parte física, isso não tem para onde correr. Os caras são anormais, os caras vivem disso há muito tempo, eles criaram um esporte. Então a gente precisa aprender muito com isso, fora essa rotina. Tem a questão de alimentação, questão de descanso. Além das diferenças culturais, Eric também notou muitas divergências na prática do Muay Thai aqui e na Tailândia. E também descobriu o que falta para essa arte marcial se consolidar aqui no Brasil. O mais impactante é a rotina, né? A gente treinava de segunda a sábado de noite. A gente só descansava no domingo, então se acordava de manhã, corria, treinava, almoçava, dormia, acordava de tarde, corria, treinava, almoçava, comia de novo, dormia. Então, praticamente, eles vivem isso. Eles
acordam para treinar, dormem para treinar. Aqui no Brasil, a gente tem os treinos muito segmentados. Os treinos são, na verdade, nem um terço do que se treina lá. Você tem um treino, às vezes, de 2 vezes na semana, de 1 hora. Às vezes você tem um treino de 3 vezes na semana, durante 1 hora. E isso comparado com o treino que ela é nada. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem de diferença lá é se acostumar à rotina de treinos. Os alunos mostraram garra e disposição para aprender, além de entender qual é a importância de conhecer a história da arte marcial que praticam. A gente tomar um aulão desse com o Eric, né, que é uma pessoa que foi para a Tailândia, que teve a experiência, que treinou com eles, é muito bom, tanto para a parte técnica quanto para a parte tática da gente, seja para melhorar o condicionamento físico da gente, seja para melhorar o desempenho em lutas, né, e preparar o espírito da gente para saber também como é a origem do Muay Thai mesmo tailandês. Correndo para os gramados agora, nós vamos para o Campeonato Brasileiro da Série A, com os resultados e a classificação. Põe na tela. O Vasco ganhou do campeão Cruzeiro por 2-1, o Criciúma empatou com Vitória em 1-1, o Atlético Mineiro ganhou do Goiás por 4-1, o Atlético Paranaense goleou o Náutico por 6-1, o Santos ganhou do Fluminense por 1-0, a Ponte Preta empatou com o Grêmio em 1-1, o Flamengo ganhou do Corinthians por 1-0, o Internacional empatou sem gols com o Coritiba 0-0 no placar, o Bahia ganhou da Portuguesa por 1-0 e o São Paulo empatou com o Botafogo em 1-1. Cruzeiro campeão, o Atlético Paranaense está na segunda colocação com 61 pontos, o Grêmio também está com 61 pontos em terceiro lugar, o Goiás está com 59 pontos, o Botafogo está em quinto com 58. O Atlético Mineiro está em sexto lugar, o Vitória está em sétimo, o Santos aparece na oitava colocação, o São Paulo aparece em nono, o Corinthians está na 10ª colocação, o Flamengo é 11º e o Internacional é 12º. Agora a briga pelo rebaixamento. O Bahia está em 13º, a Portuguesa em 14º, o Criciúma está em 15º e o Fluminense em 16º. Já na zona de rebaixamento, praticamente o Coritiba em 17º, o Vasco em 18º, a Ponte Preta é 19º e o Náutico está na 20ª colocação. Campeonato Brasileiro chegando na sua reta super final, faltando apenas 2 jogos. Nós temos as definições de G4 e as definições de Z4. Uma rodada muito boa para o Vasco da Gama da Samara Dias. Foi o único que venceu dos que estão lá embaixo, não saiu da zona de rebaixamento, sequer conseguiu avançar uma casa dentro da própria zona de rebaixamento, mas consegue um alívio, consegue diminuir suas chances de cair para a Série B, uma vez que o próximo jogo é contra o Náutico no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, se o Vasco da Gama não vencer do Náutico, merece ir direto para a Série B, com certeza. O Vasco tem um problema, que é o jogo contra o Atlético Paranaense na última rodada. O Atlético Paranaense deve ter que ganhar esse jogo para ir direto para a Libertadores, caso não seja campeão na quarta-feira contra o Flamengo. Por quê? Direto na Libertadores, só entra o vice-campeão, campeão e o vice-campeão. Os outros vão para a pré-Libertadores, aquela fase que Grêmio e São Paulo enfrentaram este ano na Libertadores 2013 e que o Grêmio teve que vencer a LDU nos pênaltis. Ou seja, é muito melhor ser vice-campeão brasileiro e entrar direto na fase de grupos da Taça Libertadores de América. O Vitória arrancou um bom empate contra o Criciúma, mas se tivesse vencido estaria ainda mais na briga. O Bahia conseguiu uma vitória tão almejada, tão esperada dentro da Fonte Nova. Não entendi e não sei por que o Bahia faz o seu último jogo contra o Fluminense em Pituaçu e não na Fonte Nova, mas eu acho que talvez Pituaçu pode dar a ter uma fervida maior nesse jogo, o que pode ser melhor para o Bahia. Bahia que joga contra o Cruzeiro no próximo jogo em Belo Horizonte, o jogo das faixas que pode não ser tão bom assim para o tricolor de aço da Boa Terra. Tá aí o Campeonato Brasileiro que, faltando 2 rodadas, apesar de já ter seu campeão há milênios atrás, tem ainda muita emoção pela briga do G4 ou seria G3. Lembrando, se São Paulo ou Ponte Preta for campeão,
da Sul-Americana, nosso G4 tem que virar G3, meu amigo. Aí a coisa fica ainda mais complicada. Samara Dias, alguma perguntinha? Tem sim, o Júnior quer saber o seguinte. O meio atacante do Cruzeiro, Júlio Batista, entrou numa polêmica quando disse ao zagueiro do Vasco para fazer mais um gol na partida que terminou com a vitória do Vasco por 2-1. Alvino, você acha que as palavras foram veiculadas fora do contexto ou o Cruzeiro teve mesmo a intenção de facilitar o jogo para o Vasco? Samara Dias, você crê em quê? Eu acho que o povo inventa conversa demais, né, Alvino? Meu Vasco venceu, tá quietinho no lugar dele. Gente, deixa o Vasco em paz, gente, ele não tá incomodando ninguém. Gente, olha só. Isso não é raro no futebol. O Cruzeiro, naturalmente, já estava com um time meio reserva. Uma vez que um dos líderes do Cruzeiro, que é o Dedé, vindo do Vasco da Gama, vem a público e diz: eu não quero jogar contra o Vasco da Gama nesta situação, ele já dá um recado para os seus companheiros de Cruzeiro. Galera, tira o pé. É natural conversas entre jogadores, é natural que os jogadores façam os seus conchavos, porém, que vacilo do Júlio Batista falar de forma tão clara, nem a mão na boca ele colocou. Hoje é natural conversas entre jogadores com o juiz, o técnico, colocar a mão na boca para falar porque sabe que tem a tal da leitura labial. Observe que não tem a imagem de frente para o Cris para a gente saber o que foi que o Cris falou, como que eles estavam conversando. Ou seja, se o Júlio Batista coloca a mão na boca, não tinha polêmica nenhuma. Essas coisas existem sim no futebol. Não vamos estar aqui vendendo a imagem de que Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa existe. Não, existe sim no futebol e o Júlio Batista foi inocente de falar de uma forma tão clara e ponto final. O que não tira o mérito do Vasco da Gama. Exatamente, Ponto, isso mesmo, Alvino Brito. Nossos abraços. Hoje vão especialmente para os aniversariantes da semana, só pessoas maravilhosas, viu, gente? O Baldo Neto, nosso querido editor de imagens, parabéns, Baldinho. Léo Cardoso, parabéns para você também. Júlia Gonçalves, minha pequenininha, parabéns, meu amor. E o vascaíno mais lindo de todos, o meu pai César Antônio. Parabéns, pai. Grandes aniversariantes do dia, da semana, grande semana, uma semana extremamente especial para o Esporte Wesley, com tanta gente legal e ligada ao nosso programa, fazendo aniversário. O nosso parabéns com muito carinho, com muito respeito e carinho mesmo. Até a próxima segunda, o Esporte Wesley volta com você às 19 horas. Uma ótima semana para todos vocês e até lá!